Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você em mais o seu momento especial do Agir de Deus. É aquele momento profético, aquele momento que você ouve uma instrução espiritual, você ouve conselhos, você recebe direcionamento através de uma palavra de fé. Temos um momento da música, mas um momento também da oração da fé. Exatamente, aqui tem o conteúdo Palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você tem nos acompanhado aqui, você tem ouvido as instruções que nós temos compartilhado com você aqui. Então, se você tem aprendido e tem colocado em prática, certamente a tua vida tem melhorado gradativamente. A vida é assim, é um passo de cada vez. É dar o primeiro passo, aí vai dando o segundo, o terceiro. É como aquele bebezinho, que todos nós adultos já fomos um dia um bebê, não é verdade? E quem sabe alguém que está me ouvindo tem um bebezinho em casa. Logo, logo ele vai começar a gatinhar, daqui a pouquinho já começa a dar os primeiros passos, aí o pai e a mãe segura daqui, segura dali, daqui a pouco ele já está andando. É assim, minha gente, então tudo cresce, mas tem que ter o primeiro passo. Quem sabe para alguns, né, usando essa comparação do bebê, quem sabe pessoas que nos acompanham aqui, alguns estão ainda gatinhando na fé. Olha que legal isso aqui, você está gatinhando na fé, está começando a aprender com a gente, então nós estamos aqui para te ajudar. Para não ficar só gatinhando, tem que crescer, tem que andar, tem que evoluir, tem que correr. É isso, agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias de Curitiba para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, através das emissoras de rádio, através também do nosso canal no YouTube e aqueles que nos acompanham também nas redes sociais. Inclusive, se você quer acompanhar, eu indico aqui no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. E também no Instagram, o meu Instagram, o PR Edson Nogueira. Você nos seguindo, sempre vai ter conteúdos ali também em redes sociais, que vai ser uma palavra de fé, uma live que eu faço e você pode estar ao vivo com a gente. Se não puder ao vivo, depois você assiste a gravação. Ou seja, o importante é que nós estamos fazendo nossa parte. Deus nos deu essa missão, Deus nos deu esse desígnio, Deus nos deu essa tarefa e estamos desenvolvendo. E certamente você que nos acompanha aqui, né, você também faz parte desse grande projeto do Agir de Deus. Você faz parte dessa grande família, mesmo à distância, online, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, mas como diz a Bíblia, né? O mesmo Espírito que habita em nós aqui, habita certamente em você. Então essa conexão é totalmente espiritual. Então vem para o Agir de Deus e vamos que vamos, porque só está começando o momento profético, o momento especial do Agir de Deus. O nosso WhatsApp, para você mandar aí um pedido de oração, talvez um testemunho, ou apenas dizendo de onde você está nos ouvindo, você pode mandar para esse número aqui, ó. 41 é o nosso DDD aqui. 41 99 615 5162. 99 615 5162. Lembrando que esse número é exclusivo. O que é exclusivo? Só está linkado ao Agindo Deus, tá certo? Código de área 41 99 615 5162. Estamos na fé, estamos com muita alegria, com boas expectativas, estamos muito animados, porque a nossa fé está aumentando cada vez mais, né? Nossa fé está num nível muito bom e tende a aumentar muito mais, e eu quero que essa fé também aumente aí na sua vida. Você não pode andar só, como eu disse agora, gatinhando na fé, né? Você tem que crescer, evoluir, desenvolver. E se você nos acompanha, recebe nossas instruções espirituais e está com a gente, então tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. E não desanime, porque Deus proverá. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor, nenhuma barreira é maior que o Senhor.
isso aí, você está no Agindo Deus. Minha gente, mais uma semana. Começou ontem, né, no Domingão de Jesus, né? Foi um domingão especial. E eu quero enviar um abraço de novo, né? Ontem a gente abraçou no presencial muita gente. Obrigado a você que compareceu. Olha que povo abençoado. Olha, o pessoal compareceu ontem. Ontem estivemos ali de manhã no hotel, às 9h30 da manhã. E depois às 15 horas, a gente ficou o dia inteiro no hotel. A gente chegou lá tipo quase 9 da manhã, saímos de lá às 18 horas, almoçamos lá, ficamos por lá, que eram 2 reuniões especiais, então a gente já ficou lá direto, né? Então foi muito legal, um abraço e a gente agradece a todos aqueles que caminharam conosco no presencial. E ontem nós fechamos o ciclo de 2025, né, no presencial. Você que não veio, então agora é só o ano que vem, tá certo? Você que não veio, esse ano não tem mais ali no hotel. A gente volta dia 11 de janeiro, né, de 2026, né, o próximo ano. Estamos em 2025, hoje é segunda-feira, então um abração a todos que vieram, né? Teve pessoal de Curitiba, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, né? Qual outra cidade que eu esqueci? Eu sei que tinha umas 8 cidades lá representando e uma galera bacana de Curitiba. Curitiba resolveu vir no último dia, mas compareceram ali e foi benção. O pessoal do Água Verde, bairro, né? Água Verde, Boqueirão, Boa Vista, Santa Cândida, são os bairros de Curitiba. E a gente sempre pergunta, né? O pessoal levanta lá se identificando, né? É muito legal mesmo, né? A gente agradece, não vou dar nomes aqui, porque senão fala de um, não fala de outro, são vários nomes, né? Então veio um grupo legal de manhã e outro de tarde, esse foi muito bacana. Então um grande abraço a todos que compareceram. E a gente acabou também comemorando no presencial o aniversário da pastora Eva, né? O pessoal realmente compareceu ali, foi bem bacana mesmo. A gente saiu de lá muito feliz, muito, muito contente mesmo com a participação de vocês ali no presencial, né? E tanto tem um depoimento aqui da Maria Pio e do João Pio, os dois estiveram lá, né, na parte da manhã, e ela escreveu, a Maria Pio escreveu assim: bom dia, pastores Edson e Eva, e a todos. Ontem foi maravilhoso estar na presença do Senhor, comemorando o aniversário da pastora Eva e todos que estavam presentes. Deus abençoe a todos, muita alegria e muita paz aos seus corações, né? Olha que bacana. Também escreveu aqui a Sônia Oliveira, ótimo dia para todos. Que Deus abençoe todos os ouvintes, todos os pastores. A Célia também escreveu bom dia, paz, né? Alguns comentários aqui. Muito bem, muito bem. Já eu vou entrar na palavra e depois eu quero orar com todos vocês. Que Deus ilumine a todos os nossos ouvintes. Muito bem. Também com a gente aqui, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Sou Noemi. Noemi de Sanclerlândia, Goiás, né? Somos ouvintes, uma bênção no meu lar. Ela ofereceu a canção aqui para suas manas, a Cleide, Helenice e Irene. E um abraço para o senhor e para a querida pastora Eva. Obrigado, Noemi. Obrigado aí pela participação, o povo do estado de Goiás, um povo também muito participativo, muito mesmo, né? Então a gente tem uma audiência legal também nesse estado próspero aí de Goiás. Também com a gente o Gease também, dizendo o lindo louvor, né, que transmite paz à nossa alma, né? É isso aí que combina bem com a voz do pastor, disse aqui o nosso adorador e cantor Gease também, né? Obrigado, Gease, Deus te ilumine aí. Um abraço ao povo aí de Joinville, Santa Catarina. Prosseguindo aqui, mais um atendimento aqui, e daí nós vamos então para o momento da palavra de Deus ao seu coração. Lembrando, gente, que nós estamos aqui pela Marumbi AM de Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Chega o final de ano, é comum, o pessoal vai trabalhar mais, outros já estão viajando, tem aqueles que já pegam férias e já não quer saber de mais nada, só descansar, tá certo, é isso mesmo, se é férias é para descansar, né? E outros, né, tá no corre-corre, faz parte, então o mês de dezembro é assim mesmo, hoje é dia 15, né? Estamos no meio do mês já, né? Hoje é dia 15. Falando de dia 15, eu quero enviar meu abraço aqui à região norte do Paraná, principalmente a cidade de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul, norte do Paraná, fica ali entre Maringá e Apucarana, né? Jandaia do Sul, coladinho com Apucarana ali. Por que eu estou falando de Jandaia do Sul? Porque ontem, né, dia 14 de dezembro, foi o aniversário da cidade. Eu tenho que parabenizá-lo porque, afinal de contas, eu nasci lá. Então, jamais vou esquecer das minhas raízes. Jamais, nunca na vida. Eu nunca vou esquecer onde eu nasci.
cidade de Jandaia do Sul é chamada Cidade de Simpatia. O povo lá é muito simpático, então deve ser por isso o nome, né? Mas eu quero parabenizar a minha cidade de Jandaia do Sul, aos munícipes lá, que Deus abençoe. Tem alguns amigos lá de infância que ainda moram lá, então meu abraço ao povo jandaense. E aqui em Curitiba e aqui na região metropolitana tem muita gente de Jandaia do Sul que mora aqui, e não só de Jandaia, de várias regiões do Paraná, gente que é do interior e veio fazer a vida aqui, se deu bem e não quer voltar mais para o interior. Brincadeira, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. É que legal. O Paraná é um estado próspero também. Nós estamos com, acho que, 399 municípios, se eu não me engano, né? Que Deus abençoe o estado do Paraná, um estado muito abençoado também. A nação brasileira, né? Está passando algumas turbulências aí, mas cada estado tem uma realidade, né? Tem uns que o estado está na UTI, né? Mas que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus venha curar essa nação e tenha misericórdia de nós, né? Muito bem, minha gente, mudando de assunto aqui, né? Vamos ver aqui. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se tem mais algum recadinho. Depois, como diz o mineirinho, recadinho. Os mineirinhos, a irmã mineira já mandou o recado dela aqui já. Mas os mineirinhos também querem, tá tudo na fazenda, tudo matando os boi pra festa. Também com a gente aqui, deixa eu ver quem tá comigo aqui, deixa eu ver, hoje tá mais calmo, né? O pessoal pensa que é gravado, certo? Quando é gravado, tem, né? O pessoal participa, mas tô ao vivo aqui, pessoal, né? Que a primeira parte a gente fez um modelo aí diferente aí, mas estamos mais vivos do que nunca, pessoal. E tá, o pastor tá mais vivo do que nunca. Pensou que ia morrer, mas não morro, não. É isso aí, minha gente. Deixa eu ver quem tá aqui. Tem mais gente. Ô, pastor, lê aí, pastor. A hora que eu ler aqui, quero tocar mais uma música, tá? Vou deixar pro meu DJ lá, o nosso sonoplasta ali, o Fábio, né? Fábio Torres, né? Depois da música, a gente já entra com a mensagem, então. Fechada a chamada Mensagem de Deus ao seu coração. Deixa eu ver se tem mais um recadinho aqui. Chegou? Chegou, mas em áudio, mas eu vou registrar aqui. O casal Benedito e Irene, lá da cidade de Lapa. Um abraço pro casal querido, né? Sempre ouvindo a gente, participando com a gente. Mora em Lapa, né? Deus abençoe vocês aí da Lapa, sempre com a gente nessas manhãs proféticas. Também com a gente aqui outro casal querido aqui, a Tânia e Flávio, lá de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, né? Ela pede oração, né? Justamente pro Flávio, né? Entendi. Flávio, vamos orar assim, em nome de Jesus, seja abençoado hoje, hein, meu irmão? Em nome de Jesus, saúde para você aí. É isso aí. Antes de eu entrar na música e na mensagem, eu quero informá-los, né, para você que não sabe, dia 31, quando fechar 2025, né, nós vamos completar 21 anos, só aqui pela Marumbi. Né? Eu já prego há 30 anos, né? Mas aqui pela Marumbi, 21 aninhos, né, de estrada, estamos aqui. E eu já agradeci, mas se a gente está aqui nesses 21 anos, primeiro é porque Deus nos chamou para isso. Isso é um chamado, uma missão, um desígnio que Deus nos deu. Isso aí é a base de tudo. Mas toda a base tem também colunas, não é verdade? Tem ali estrutura, não é verdade? Então, vocês que são semeadores, você que semeia a sua oferta, alguns são dizimistas também, outros, né, falar o tijolinho da fé, que tijolinho não é porque é no diminutivo que é pequenininho, cada um tem o seu valor, né, o seu tijolinho, né? Então é uma semente financeira. Então se a gente está fechando um ciclo de 21 anos, gente, de 21 aninhos, é porque Deus tem abençoado e você também faz parte dessa bênção. Então eu quero... E outro pessoal também importante, que é os intercessores. Exatamente, o pessoal que ora todo dia, né? Eles oram pela gente também, e isso é muito importante. Então a gente agradece de coração a você que quando vai orar, você pede a Jesus também que abençoe os pastores Edson e Eva, nossa família, nossa equipe, nosso ministério. Então você orando por nós, com certeza, né, Deus vai atender a oração bíblica, né? É isso aí, né? Jesus diz em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, né? Então essa conexão com Jesus, na palavra de Deus, então você ora com fé e Deus responde à oração dos seus filhos e filhas, tá certo? Mensagem de Deus para o seu coração. Esta palavra, querido, é muito importante porque é uma palavra, primeiro que é uma palavra de Deus, e também porque é uma palavra profética, é uma palavra que vai te inspirar para ter uma vida melhor. Preste muita atenção
E um dos textos que eu acredito que eu repito muito é justamente o Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tá certo? Então é muito importante essa questão. Quando você ouve uma instrução de Deus, você entende aquela instrução e você coloca em prática. Não adianta apenas ouvir. É ouvir, compreendeu, entendeu, coloca em prática e você vai ver o resultado da obediência àquela instrução espiritual. Gênesis capítulo 26, eu vou ler aqui do 12 ao 25. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. É muito interessante essa palavra aqui, eu creio que aqui tem alguns ensinamentos importantes para a nossa jornada da fé, para a nossa vida cristã. Primeira coisa aqui que me chama a atenção, que Isaque, ele estava vivendo um tempo de fome. Olha que interessante, está escrito aqui, um tempo de fome, era uma crise. Gênesis 26, verso 1 diz: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Né? Então você veja bem, então Isaque estava enfrentando ali um tempo de crise. Não só ele como a nação, está ali a região toda com problema. Mas interessante que Isaque teve algo importante que você precisa aprender, e eu também, se a gente não aprendeu ainda. Não é? Se Isaque estava vivendo um tempo de fome na terra, o que acontece? Mas Isaque decide permanecer onde Deus mandou. Está escrito aqui, verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A vida, gente, a vida é feita de escolhas. Né? Às vezes você reclama de alguma coisa, mas você que escolheu. Você que escolheu ter essa vida, você que escolheu fazer isso, você que escolheu casar com essa pessoa, você que escolheu, não foi Deus, foi você. Você que escolheu. Não foi um anjo que veio e falou: casa com ela. Hoje em dia muita gente quer jogar nas costas de Deus, uma coisa que a gente decide, aí dá errado. Né? Mas é assim mesmo, a vida é feita de escolhas. A gente acerta algumas, erra outras. A vida é assim, feita de escolhas, de decisões.
Por isso a importância de nós sermos guiados pelos princípios da palavra de Deus, por aquilo que Deus fala, porque Deus fala, claro que fala. Deus dá direção, Deus dá orientação, Deus fala. Agora, a vida está corrida para todo mundo, é um corre para lá e para cá, e existe os ruídos. O que é um ruído? É um barulho. E barulho, quando você está diante de barulho, não dá nem para conversar. Né? Esses tempos atrás eu fui com uns amigos num local, ia tomar um lanche lá, mas chegou lá, um local muito barulhento, falei, aqui não dá para mim, eu não vou entender nada que vocês vão falar, então não tem sentido, eu quero um lugar de tomar um café gostoso, bater um papo e a gente se entender. Sabe aquele negócio de som ambiente alto, né? Falei, isso aqui não é para mim não, então eu tô fora, né? Não falei desse jeito, mas eu tomei uma atitude, aí eu fui para outro lugar, né? Então, ruído, barulho, né? Você não consegue entender o que o outro fala. Então, trazendo para o espiritual, quando você fica ouvindo o barulho desse mundo, o que é o barulho desse mundo? Aquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Nós temos que entender isso. E os dias atuais, gente, tá assim, tá tudo invertido. Então você tem que tomar muito cuidado, que como eu disse, né? Como a gente influencia, todo mundo tem um nível de influência de alguém. Aquele pai, aquela mãe que influencia os seus filhos, né? O professor influencia os alunos. Às vezes só a presença de alguém, a convivência com alguém, você acaba pegando algumas coisas daquela pessoa. Isso tem coisas boas e coisas ruins, como eu já disse, não é? Então nós temos que entender que é isso. Então existem os ruídos da vida. Né? Os ruídos, a implantação de um medo. O que acontece? Quando vem um medo, né? A pessoa, há um sistema maligno que quer colocar medo na tua cabeça. E se você ficar ouvindo certas coisas e não tiver a palavra de Deus na sua vida, o medo vai te contaminar. Preste atenção no que eu estou ensinando enquanto eu posso ensinar isso aqui. Está entendendo? É isso. Então ou você anda pela fé, ou você vai andar pelo medo. Pelo medo você vai perecer. Essa é a verdade. Mas andar pela fé não é ignorar a crise. Andar pela fé não é ignorar um problema. Você está, às vezes, diante de um problema, diante de uma crise, diante de uma situação, mas você tem fé que vai superar aquilo ali. Aí você vai à luta, você vai à batalha, não fica perdendo tempo com quem não quer nada. Você vai à luta, meu amigo. É isso, que é assim que funciona. Você tem que reagir. Você tem que reagir. Você não pode parar. E Deus é que nos dá essa força. Deus está dizendo, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Meu Deus do céu, a Bíblia está cheia de textos que Deus nos encoraja. Eu digo que Deus é o maior encorajador, motivador para fazer a coisa certa. É isso. Então você fica dando ouvido aos ruídos, né? As notícias desencontradas, as informações, né? As frases de narrativas para destruir a sociedade, para destruir família, para destruir os bons costumes. Então, muito cuidado com isso. São narrativas para justamente tentar desmoronar a família. Mas a nossa fé tem que estar em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que disse, haja luz e houve luz, aquele que disse, todo o poder está nas mãos dele. Jesus diz isso. Todo o poder está nas mãos dele. Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Então nós estamos conectados com Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, aquele que pode todas as coisas. Então nós não servimos um Deus de pau, de pedra, de tijolo. É um Deus vivo, um Deus poderoso. Um Deus que tem o domínio sobre tudo e todos. Então se você diz assim, mas por que o mundo está assim? Por quê? Porque as pessoas se distanciam de Deus. Quem se distancia de Deus vai de mal a pior. Isso aqui não é uma mensagem para colocar medo, para colocar intimidação em ninguém. Não, pelo contrário, é um alerta espiritual. Essa é a palavra, eu preciso falar essas coisas, como eu sempre falei. Mas eu noto que cada dia que passa, a intensidade da pregação tem que ser mais intensa, cheia do poder do Espírito Santo, que quem vai mudar a mente das pessoas não é Edson, não é João e Maria, é o Espírito Santo, o poder da palavra. Então, não fique aí dando ouvido aos barulhos, aos ruídos dos problemas. Os problemas existem, mas tem pessoas que é especialista em contar um problema e multiplicar por 10. Então você tem que ficar esperto, meu amado, no bom sentido aqui, sabedoria. Uma das coisas que nós precisamos ter nesse tempo do fim é discernimento espiritual. Isso mesmo, discernimento espiritual.
Hoje, sempre foi assim, não é só hoje, mas hoje muito mais, com a tecnologia, internet, televisão e tudo mais. Hoje a manipulação está gigantesca, gigantesca. Há uma manipulação em todas as áreas. E nós temos que ficar com o evangelho simples, o evangelho de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, olha, eu sou o caminho. Ele não está dizendo eu sou uma alternativa, eu sou uma opção, ele só tem esse. Eu estou falando aqui de salvação, eu estou falando aqui de vida feliz, vida abençoada em Cristo Jesus. E para você se cuidar com os ruídos, o ruído da incredulidade, o ruído do medo, o ruído do pessimismo, tem tantos ruídos na vida. E diante desses ruídos, se você não se cuidar, você não vai entender. Você não vai saber, você não vai compreender, caminhar na fé. É isso. Mas, Gênesis 26, Isaac, mesmo vivendo diante de um momento difícil, ele não estava ignorando o problema. Como eu disse, eu vou repetir. É uma repetição que vale a pena. A fé, preste bem atenção nisso aqui. A fé verdadeira, tá? Porque Paulo diz que tem a fé falsa também, ok? Mas a fé verdadeira, ela não ignora os problemas, ou crise, dê o nome que você quiser para um problema, né? Tá certo? A fé verdadeira não ignora o problema ou a crise. Ela obedece apesar da crise, apesar do problema. E nesse cenário aqui que eu li para você, Deus revela princípios espirituais que ainda hoje nos ensinam a viver pela fé. Então, é uma fé que semeia, persevera e prospera. Isaac, verso 12, Gênesis 26. E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, Isaac semeia em meio à escassez. Isaac semeou diante de uma escassez. Segundo, ele não espera o ambiente melhorar para agir. Tem gente que é assim, se melhorar eu vou, se melhorar eu faço. Está falando isso aqui há 10 anos e continua na mesma essa pessoa, ou essas pessoas, não é? Porque não agiram. Se você esperar as coisas melhorarem, você não sai do lugar, meu amigo. Essa é a verdade. Você está entendendo? Eu me lembro da história da minha vida, e quem é dessa época vai lembrar, eu casei em 1990. Então, esse período aí de inflação altíssima, e a gente recebia o salário, dali alguma meia hora o salário já valia bem menos, no dia seguinte então, né? Então tudo era assim, era muito corroído pela inflação, né? E hoje também tem, só que para aquela época, meu Deus, era até mais difícil fazer alguns planejamentos, de alguma forma, planejamento financeiro, mas mesma coisa, Deus agiu do mesmo jeito. Deus agiu do mesmo jeito. Lembro-me que no casamento a gente foi se preparando, você vai se preparando com a noiva, aquela coisa toda, né? Aí fizemos lá um casamento civil, o religioso, uma festa ali, um momento ali gostoso ali. Era uma coisa simples, mas a gente fez e Deus nos abençoou do mesmo jeito. Inflação altíssima, mas Deus supriu tudo o que a gente precisava. Então é isso. Então não importa o tempo e as estações, o importante é você estar firmado nas verdades de Deus. Por isso que Jesus diz, né? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está andando na mentira vai se acertar lá na frente, com certeza. Porque às vezes você fala, puxa vida, eu estou na verdade, estou fazendo a coisa, por que está assim? Calma, mantenha a sua fidelidade. Seja fiel. Se foste fiel no pouco, né? Sobre muito te colocarei. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E assim vai, né? Voltando aqui, a questão aqui de Isaac, né? A bênção não vem da terra, mas a bênção vem de Deus. Preste atenção. Tem aqui algum princípio aqui. Tem alguns princípios. Primeiro, quem confia em Deus não paralisa pela crise. Quem confia em Deus não paralisa pela crise. A fé planta onde o medo desistiria. Anota aí. A fé planta onde o medo desistiria. Vou ler aqui alguns textos aqui que eu separei. Um deles aqui, Eclesiastes 11, verso 4. Quem
observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Está vendo aqui? A gente observa o vento, a situação, e não faz nada. Então, se você não faz, então não vai ter resultados positivos para você. Outro texto famoso aqui, 2 Coríntios 9, verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E outro que eu separei aqui, o Salmo 37. Olha que lindo esse aqui. Salmo 37, o verso 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aliás, eu li o 3, né? Na verdade, eu li o verso 3 agora. Mas agora sim que eu vou ler o verso 4. Salmos 37, verso 5, melhor dizendo, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Isso mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se você ficar ouvindo os ruídos do mundo incrédulo, do mundo sem Deus, do mundo que zomba da nossa fé, né? Se você ficar olhando para esses ruídos, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir a instrução de Deus. Entendeu? É isso que você precisa compreender. É isso. Outra coisa, baseado aqui em Isaac, aqui no livro de Gênesis 26. Outra coisa importante, também existe aqui fé que prospera e desperta oposição. Preste atenção que Isaac começou a prosperar, né, e começou a gerar inveja. Olha que coisa esquisita, né? Mas acontece, né? A inveja, né? Olha só, que interessante esse negócio, né? Gênesis 26, o verso 13 em diante, diz assim, ó. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Quem se tornou grande? O Isaac, né? E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Então, os filisteus começaram então a tapar os poços cavados pelo pai de Isaac, o Abraão. Abraão fez os poços através dos seus servos, os seus trabalhadores lá, né? E os filisteus tapavam aqueles buracos, né? Aqueles poços, melhor dizendo, né? Então eu quero te dizer, meu querido e minha querida ouvinte, que o sucesso do justo incomoda quem vive sem aliança. Essa é a verdade verdadeira. Está entendendo? A sua vitória, a vitória do justo incomoda quem vive sem aliança. Eu tenho aliança com Deus. Jesus, a nossa aliança. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Abundância. Então eu quero te informar o seguinte: nem toda oposição, preste atenção, nem toda oposição é sinal de erro. Muitas vezes é confirmação de crescimento. Sabe quando você começa a fazer as coisas certas, alinhadas com o que Deus quer? Aí você fala assim, nossa, eu estou fazendo isso e aquilo porque eu mudei a minha vida e se entreguei a Cristo, mas por que agora está mais difícil? Então, porque tem uma oposição. Mas se você perseverar, você vai ver que valeu a pena. Deus é contigo. Está entendendo? Vou ler aqui uns textos aqui, ó. Eu separei uma coletânea de textos bíblicos. Provérbios, por exemplo, novamente aqui o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 14, olha que lindo isso aqui. É muito interessante. Provérbios 14, o verso 19. Olha que lindo isso aqui. Preste atenção no que diz as Escrituras, pessoal. 14, 19 diz assim. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Você está notando isso aqui? Você está notando? Os maus inclinam-se perante a face dos bons. Olha só. Meu filho, tudo pode mudar. Questão de segundos, tudo pode mudar, se você está fazendo a coisa certa. É lindo isso aqui, né? João capítulo 15, olha só, no Evangelho de São João aqui, olha que legal isso aqui, João 15. João 15, verso 18
e 19. Preste atenção, meus amados. Quando eu repito demais é porque é importante, né? Vamos lá? João 15, o verso 18 e 19. Olha que lindo isso aqui. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós, preste atenção, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo aqui não está falando da terra, de planta, está falando do sistema errado. Entende? Está entendendo aí? O sistema errado, o sistema do mal, o sistema maligno, o sistema. Porque da mesma forma, preste bem atenção no negócio, da mesma forma que Deus usa pessoas para levar a sua palavra e para fazer a coisa certa, da mesma forma o inimigo usa pessoas também para fazer o mal para os outros. Entendeu? Então, geralmente, quem está fazendo algo mal, que a gente sabe que é mal, e por uma pessoa, é porque por trás tem alguma coisa espiritual. Porque tudo que acontece no material, gente, tá tendo uma batalha no espiritual. É as duas coisas, entendeu? É as duas coisas, tá entendendo? Então sempre vai ter por trás alguma coisa que você não vê, você não percebe. Por isso a importância de termos o discernimento espiritual. Peça a Deus, isso mesmo, peça de presente. Fala, Senhor, eu quero ter discernimento espiritual das coisas. E Ele vai te dar, certamente, se você pedir, né? Entendeu? Pedir para ter esse discernimento, essa compreensão espiritual. Quando você tem um discernimento espiritual, você não vai ficar brigando com as pessoas que pensam diferente de você, porque você tem um discernimento espiritual. Você não vai ficar aí criando inimizade, porque você tem um discernimento espiritual. Entendeu? Então, não vale a pena você entrar em certas discussões, principalmente nos dias atuais, e principalmente no Brasil. Está entendendo? Às vezes não vale a pena. Às vezes você tem que usar outras táticas, outras estratégias. Está entendendo? Então é muito interessante isso aqui, muito importante. E eu te dou um alerta aqui, o Espírito Santo me inspira a falar essas coisas, com muita prudência aqui, com muito equilíbrio, justamente para você entender. Você tem o Espírito Santo. Se não tem, você pode ter a partir de agora. Entregue a sua vida para Jesus. Reconheça Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, e diga, Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida. Se eu estou agindo errado, Senhor, me dê luz, me ilumina. Ele vai fazer uma obra no teu coração. Como Ele fez na minha, Ele fez em milhares e milhões de pessoas, Ele vai fazer na sua também. Jesus não vai arrombar a porta do seu coração. Jesus não vai entrar batendo o pé na porta. Não, Jesus é gentil, é educado. Jesus, ele disse para um povo que estava afastando da fé, um povo que estava ali totalmente fora dos propósitos, ele disse para aquele povo, ele deu uma chance, ele falou, olha, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear contigo. Vou voltar a ter comunhão com você e você comigo. Entendeu? Então, mesmo a pessoa estando errada, Jesus pode salvar aquela pessoa, transformar aquela pessoa, mudar o coração dela. Entende? Então, se você de fato é um verdadeiro cristão, você tem que entender que você tem que seguir os passos de Jesus. Jesus diz o quê? Orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Você está entendendo? É isso. Quando você fala, eu gosto do pastor, eu gosto da pastora, eu gosto dos irmãos, da fé, que bênção. Ok. Mas vai ter pessoas que ela não professa essa mesma fé, ela não tem esse entendimento. E às vezes ela fica assim, indignada com certas coisas. Mas por quê? Porque ela não tem entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele é bem categórico nisso. Ele diz assim que uma pessoa que não tem entendimento espiritual, ela não vai compreender as coisas de Deus. Então quem tem que compreender, supõe o quê? Que sou eu, você, que é guiado pelos princípios da palavra de Deus. Você está entendendo? É isso. Isso é muito importante, minha gente. Então, Isaac aqui, o que acontece? Estava tendo ali oposição, estava tendo ali inveja ao seu crescimento. Mas Deus, Ele estava com ele. E esse texto que eu li de João 15 aqui, verso 18 e 19, foi o João que escreveu o Evangelho de São João, mas quem falou foi o próprio Jesus que falou essas palavras. Ele diz aqui, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Você está entendendo?
Então, se você é um filho, uma filha de Deus, você tem um pai poderosíssimo que é Deus, o Todo-Poderoso, Pai com letra maiúscula. Entendeu? O Pai, o Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo, ele conhece os seus filhos e filhas. Então você tem essa liberdade de chamar Deus de Pai, meu Pai, Paizinho querido, Abba Pai, tá entendendo? É isso, essa intimidade gostosa com Deus. Ele vai nos dar graça, vai nos dar força, vai nos dar livramento. E já profetizo aqui, nenhuma arma forjada prosperará contra os filhos e filhas de Deus que estão firmados na aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Tá entendendo? O Salmo de número 112, o verso, eu não vou ler todo o Salmo, mas o Salmo 112, olha que interessante, Salmo 112, o verso 1, ele diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus humores. O seu coração está firmado, ou firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então, aquele que não tem aliança com Deus, meu amigo, vai perecer, entendeu? Então, está aqui. Então, esse ensinamento é muito importante. Então, Isaac estava tendo oposição, estava tendo inveja ali, mas o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Está dizendo aqui: a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Então, essa bênção é para mim, para minha descendência, para você, para sua descendência. Você está entendendo? O próprio Davi também, é um salmo muito lindo, acho que é o Salmo 37, se eu não me engano, ou 35, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só o que ele diz aqui, olha o que ele fala, que coisa incrível isso aqui. Ó. Ele fala assim, Salmo 37, o verso 25. Fui moço, preste atenção, Davi dizendo isso, na sua idade já avançada, né? 60 mais, 70 mais, né? Vamos falando desse jeito. Fui moço, e agora sou velho, ele diz, mas nunca, preste atenção, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amado, é Bíblia, pessoal. Por que você está ansioso e ansiosa? É falta de Bíblia, é falta de instrução, é falta de prestar atenção no que Deus está falando. Ou você acredita na palavra de Deus, certo? Ou então não vai dar certo. Se eu acredito e pratico, vai dar certo. Entende? Então é isso. E eu li um texto longo aqui de Gênesis 26, nem cheguei nos poços ainda, que já vamos orar, né? Nós vamos orar. Mas eu vou fazer um fechamento assim, ó. Fé que cava poços, mesmo após perdas. Ou seja, Isaac cava poços e enfrenta contendas. Então o primeiro poço teve contenda, o chamado Ezeque. Teve contenda, teve desentendimento, teve confusão. Aí cavaram outro poço, Sitna, teve inimizade, teve confusão de novo, teve muita confusão. Mas ele não desiste. Aí quando eles cavam novamente, ele não entra em guerra. Ele segue cavando, ele segue trabalhando. Então, no terceiro poço, aleluia, oh glória, há espaço, o poço chamado Reobote, porque aqui Deus estava alargando as bênçãos sobre Isaac e a sua descendência. Então, meus amados, a fé madura não briga por poços. Ela cava até Deus abrir espaço, entenda isso. Então Isaac reabre os poços de Abraão, seu pai, ele honra a herança espiritual recebida. Poços aqui, gente, representam fonte, representa vida, sustento, revelação. Então, entenda uma coisa, Deus quer que você persevere nas coisas corretas, certas. Então, Deus disse para Isaac,
eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, Deus aparece a Isaac, ele edifica um altar, invoca o Senhor e arma sua tenda. Então, meu amado, onde há altar, Deus confirma a sua promessa. Então, quem cava poços para os homens, precisa antes erguer altares para Deus. A conclusão dessa palavra é o seguinte: semeie, mesmo em tempos difíceis. Cave, mesmo quando fecharem seus poços. Persevere, mesmo diante da oposição. Erga altares, porque é Deus quem faz prosperar. Sabe por quê? A bênção não está no poço. Entenda isso. A bênção não está no poço. Está no que Deus, na fonte, né? Está no Deus que revela a fonte. Há uma fonte. A fonte de Jesus, da palavra, das verdades de Deus. Você entendeu essa palavra? Sabe por quê? Reobote é o lugar de espaço. É o lugar de expansão. Quem anda com Deus não vive de poços. Ele vive da fonte. Uma fonte que nunca vai secar. Receba esta palavra. Receba essa palavra espiritual. E o verso 22 de Gênesis 26. Agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos na terra. Então, cave, continue cavando. A fonte é garantida. Olha que frase sensacional. Quando a sua fé é maior que a sua ferida, Deus transforma a contenda em expansão. Deus amado e querido, obrigado por esta palavra de fé profética e encorajadora e inspiradora. Espírito Santo, tu conhece o coração dos nossos ouvintes e que essa palavra possa ter ajudado essa pessoa a ter uma outra perspectiva e ter um nível de fé maior. Uma atmosfera de fé para milagres criativos. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu favor sobre todos que nos ouvem, aqueles que fazem os seus pedidos de oração, que estão pedindo ajuda espiritual. Nós entramos em concordância para que o milagre aconteça nesta vida e nesta família e nesta pessoa. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa aqueles que são semeadores no nosso ministério. Libera o teu favor na área das finanças e que ele venha ter o seu rebote financeiro também, ainda por esses dias. Em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho.
Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. A pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!